O que eu achei do final de Stranger Things? É isso que você tá pensando. Eu sumi durante muito tempo e sim, eu voltei como se nada tivesse acontecido falando de Stranger Things, que é uma série que já até finalizou e a última vez que eu fiz um vídeo pra esse canal só tinha 3 temporadas dela, agora tem 5. Oi gente, pra você que não me conhece, eu me chamo João Caires e faz muito tempo que eu não apareço aqui. Recentemente foi lançada a última temporada de Stranger Things, a série mais famosa do mundo, creio eu, e a divisão de opiniões foi uma coisa que me instigou bastante. Eu tenho um grupo de amigos onde eu comento sobre essas coisas e a maioria deles odiou o final e eu não. Então eu acho que eu vou tentar explicar um pouco sobre o que eu achei da série no geral, porque falar mal da última temporada é fácil. Game of Thrones tá aí, até hoje é uma das séries mais assistidas do mundo. Eu comecei a assistir Stranger Things assim que a primeira temporada foi lançada, em 2016. Eu vou fazer 23 anos esse ano e eu comecei com 13, então tem bastante tempo mesmo. Pra você que não sabe, Stranger Things foi feita baseada nos gostos que as pessoas tinham pra época. Os temas voltados a terror, suspense, criaturas bizarras e anos 80 era uma coisa muito pesquisada em 2016, 15. E com isso veio uma ideia de se criar uma série. Não estava lá com os Duffer Brothers, mas eu fiz o dever de casa e pesquisei sobre. Eu acho que essa série, assim como a grande maioria das séries já feitas que encantaram e de certa forma prenderam a atenção das pessoas por anos, é uma série que é muito bem feita. Eu não tô falando que ela é perfeita, mas eu também não sou ninguém pra falar que ela tem erros. Porque primeiro que eu não sou profissional em nada, eu também não posso chegar aqui e falar que eu não gostei disso porque não foi como eu quis. Eu não gostei disso por causa disso. Mas como um telespectador que paga todo mês a continha da Netflix, eu posso vir aqui falar o que eu acho. E não é tudo aquilo que eu imaginei que fosse. A primeira temporada da série trouxe uma coisa tão inédita pra época e tão interessante de se assistir, que eu acho que as pessoas ficaram muito viciadas rápido na série. E de fato eu considero a primeira temporada perfeita. É a temporada que mais bem introduz toda a personalidade de cada um dos personagens. Eu acho isso muito legal. Acho que isso é uma coisa interessante que as pessoas fazem nas produções, tanto em filmes quanto em séries, e eu acho que é uma coisa interessante de ser feita mesmo. Não acho que tem que deixar de ser feito. O Mike sendo aquele personagem mais preocupado, mas ao mesmo tempo prestativo com a Eleven e com os amigos dele de forma geral. O Dustin sendo de certa forma o fofinho, mas também muito inteligente, muito prestativo. O Lucas, apesar de ser um personagem mais cabreiro no início, ele também se torna muito importante, uma peça-chave. A Eleven aparecendo de uma forma tão abrupta e se introduzindo naquele grupo de crianças, eu acho que é uma coisa muito interessante de se assistir, porque uma vez que a gente cresce, a gente começa a enxergar esse tipo de coisa de uma forma um pouco mais diferente. Porque um dos grandes clichês que a gente vê por aí é justamente esse ponto do personagem novo que chega no grupo maior e ele é introduzido para aquelas pessoas e se torna uma peça importante no final. A gente vê isso em muitas coisas, The Walking Dead, Maze Runner, nossa, muita coisa tem isso já. E quando a gente associa essas coisas às crianças, é muito legal, porque criança é assim, elas gostam de incluir ou ser incluídas, então é uma coisa que a gente como adulto não consegue entender. Adultos não têm a mesma facilidade de fazer amizade que nem crianças têm. Eu acho que isso é muito bem retratado no começo dessa série. Os personagens mais velhos também não ficam de fora, é muito claro pra mim a importância que os adolescentes têm nessa série no início. O Steve, o Jonathan, Nancy, até a coitada da Bárbara que morre, leva o farelo bem no início, dá um ar mais pesado no que a gente tá assistindo. A gente sabe que envolve crianças, que envolve uma criatura bizarra que provavelmente é de outro mundo, só que também envolve adolescentes e um deles ainda morre tragicamente. Então é demais, é uma coisa que choca muito, mas é uma coisa interessante de assistir. E quando a gente pula para as próximas temporadas, a gente vê como isso vai perdendo um pouco a intensidade. Isso é uma coisa um pouco frustrante. Mas eu também não tô lidando como se fosse uma coisa que não fosse feita para te frustrar mesmo. Porque as crianças crescem. E quando você presta atenção que aquelas crianças estão crescendo, você vê o Mike, o Will, até a Max que entra depois, se tornando coisas maiores dentro da série, é uma coisa muito legal. Só que, como eu falei, teve pessoas que não gostaram disso. E eu compreendo um pouco de algumas críticas que fizeram essa última temporada, porque realmente são coisas que tornam a experiência um pouco mais frustrante de fato. Uma coisa que eu acredito ser unânime nas opiniões é que Stranger Things não tem muita coragem de matar seus protagonistas. Toda temporada eles introduzem alguém e matam essa pessoa na mesma temporada. Eu acho isso impressionante. Na primeira temporada a Bárbara morre, na segunda o Bob, na terceira o Billy, na quarta o Ed e na quinta agora a Callie. Qual é a semelhança de todos esses personagens? Todos eles não são daquele grupo principal e mesmo assim foram introduzidos àquela trama e na visão de muitos só pra morrer. A Bárbara foi a pioneira das mortes ali com os Demogorgons bem no início, ela nem sabe o que aconteceu com ela, ela só morreu o personagem dela. O Bob, o Billy e o Ed, apesar de
terem mortes diferentes, eles tiveram formas de morrer muito semelhantes na questão filosófica da coisa. Eles foram os coadjuvantes que ajudaram os protagonistas a se salvar ou salvar o mundo de forma geral, e no final levaram o farelo. E a Kali, eu não sei nem o que dizer da morte dela, de verdade. Uma das temporadas que eu mais gostei dessa série foi a 4ª temporada, porque eu acho que é a que mais representa melhor o que eu gostaria de ver nessa série. Foi a temporada que introduziu, tecnicamente, um dos principais vilões da série, que é o Vecna. Foi a temporada que introduziu as mortes mais esquisitas de toda a série, por uma série que chama Stranger Things. É interessante que tem coisas esquisitas, né? Coisas estranhas. E todas as cenas impactantes dessa temporada também. A morte da Christie, a Max correndo, o Ed tocando guitarra. São cenas, assim, épicas que você assiste e fica... Uau, que série legal, sabe? É uma temporada que gerou muitas reações positivas nesse quesito, que deu vontade de ver o final. E a gente entra no segundo problema dessa série, que é o tempo que ela demorou pra acabar. É uma série de 5 temporadas que demorou 9 anos pra ser feita. 9. E de verdade, eu entendo quando uma coisa demora pra ser feita, porque se ela for bem feita, bem produzida, vale totalmente a pena, sabe? Mas quando não sai de uma forma muito satisfatória, não tem sentido. E eu entendi completamente a demora pra fazer a 4ª temporada, porque ela saiu foda. Ela saiu bem legal. A 3ª temporada é legalzinha. Ela é muito mais adolescente do que uma coisa mais macabra, mas ela é legalzinha. E aí vem a 4ª temporada do nada com esse tom completamente macabro, com um vilão novo, bizarro, com mortes esquisitas, com cenas épicas em meio a tanto caos. Te dá um ar de caralho, que legal, acho que eu quero ver a última temporada pra terminar logo isso. E quando eles anunciam que vai demorar bastante pra sair a última temporada, você fica, nossa, vai vir uma coisa melhor do que foi essa 4ª. Aí lança a 5ª temporada. Se eu fosse definir a 5ª e última temporada dessa série, eu definiria como nota 7 de 10. Porque ela entrega o que ela tinha que entregar, que é o final, mas... na minha opinião, tinha muita coisa que poderia ter sido diferente ali naquele final. A primeira grande coisa que eu acho que pra mim foi o que mais me incomodou, acho que de todas as coisas que eu posso falar que me incomodaram, essa foi a que me incomodou de verdade, que eu gostaria muito que tivesse sido diferente. A 5ª temporada constrói o Will como um personagem que, uau, ele tem poderes. Ele conseguiu solar 3 Demogorgons simultaneamente, ele conseguiu controlar o corpo do Vecna, quebrar a perna dele e falar com a voz dele, tipo, literalmente entrou na mente dele pra conseguir salvar a Max. Mas no final, ele só quebra o braço do Vecna. E assim, não tô falando que isso é errado, eu acho que é legal também. Ele obviamente tinha que ter uma peça importante naquela batalha final, porque a temporada construiu isso. Mas, pô, bicho, faz um negócio mais impactante, assim, tipo, tá tendo toda aquela luta com a Eleven, um negócio de jogar na parede e eu te controlo, e eu vou te jogar nesse gancho aqui, vou te matar. Aí chega o Will, salva a Eleven, beleza, isso é legal. Tem toda aquela cena de mostrando assim o olho dele. É bem legal, ficou bem legal essa cena. Mas, poxa, mano, estraçalha o Vecna ali, sabe? Tipo, arranca braço, quebra perna. Isso é uma coisa que quebrou muito a expectativa ali de que o Will ia ser uma peça importante. Porque ele foi importante, ele salvou a Eleven e quebrou o braço do Vecna, beleza. Mas, pô, mano, faz mais coisa, sabe? Colocassem ele pra literalmente trucidar ele. Porra, o Vecna é feito daquele troço que parece umas tripas. Dava de fazer ele sendo desmanchado ali, sei lá, mano. Um negócio mais impactante nesse sentido de tipo assim, você vai sofrer tudo que você fez os outros sofrerem agora, na mão do Will, que foi o que mais sofreu e que não tinha nada a ver com isso. E aí quando ele salva a Eleven, quebra o braço dele lá e fala, não temos mais medo. Aí a Eleven dá o golpe final, sei lá, dá uma quebradinha, tipo, imagina essa mesma cena assim, tá tendo a luta da Eleven lá, aí tá, ele vai jogar a mão lá em cima dela. Aí ele segura, aí mostra que é o Will que tá controlando ele. Aí ele fala a frase dele de que não tem mais medo. Aí ele quebra um braço, ele quebra outro braço, ele quebra a perna. Ele, sei lá, começa a queimar o Vecna com a mente. Pô, ia ser muito massa, mano. Pra no final, a Eleven só dar a jogada final e furar ele lá naquele negócio. Aí vem o pessoal, a Joyce corta a cabeça dele. Pô, ia ser um negócio tão assim, tão glorioso que eu acho que ia ter um impacto maior, sabe? Ia ter um impacto muito maior naquela cena. E aí chega numa segunda coisa que me incomodou também nesse final, que foi a questão daquela quase morte do Steve ali. Eu, sinceramente, não acho que matar um personagem seja uma coisa ruim, um protagonista. E principalmente o Steve, que se você pesar na balança, ele é o único que não precisava estar ali em nenhum momento. Todos ali têm um grau de parentesco, ou de amizade ou de família. E o Steve, ele é o único que é tipo assim, ele é o ex da Nancy que resolveu se juntar ao grupo.
desde a partir da primeira temporada, assim. Ele não precisava estar ali. Ele poderia, depois de tudo aquilo acontecer, falar assim: quer saber, mano? Quero saber disso não, vou embora. Pronto. Ele, sabe, ele podia ter sido esse cara. Só que já que introduziram ele, eu acho que matar o personagem dele na última temporada teria tido tanto impacto como fazer ele sobreviver a um perigo iminente, sabe? O que eu acho que poderia ter sido feito naquela cena. Ah, o Steve tropeçou e caiu. Caiu mesmo. Deixa as pessoas que estão assistindo achar que ele morreu. Deixa lá o Dustin desolado, frustrado, tipo, sem acreditar no que tá acontecendo. E um negócio meio assim: ah, a torre tá caindo, meu Deus, temos que subir logo. Aí eles sobem e vão pro abismo achando que o Steve morreu. E aí, de alguma forma, sei lá, traz ele todo fudido, mas traz ele numa batalha final pra fazer alguma coisa, pra salvar alguém, sei lá. Eu acho que ia ter muito mais impacto se você matasse aquele personagem ali e ficasse uma boa parte do episódio deixando as pessoas acharem que ele morreu, as pessoas que estão assistindo e aqueles personagens que estão ali naquele universo achando que ele morreu, pra ele voltar como uma fênix ali no confronto final e fazer alguma coisa muito foda, sabe? Como faz isso eu não sei, porque eu não sou roteirista, mas é uma coisa que dá de ser feita. É só pensar um pouquinho que dá. Eu vi tantas teorias, tantas sugestões de roteiros diferentes pra esse final da série que, de verdade, eu achei tão legal. E eu não tô falando unicamente da temporada inteira, eu tô falando só desse confronto final, desse episódio final agora, porque a quinta temporada não ficou ruim, ela ficou bem legal. Eu gostei, eu me entreti assistindo, mas infelizmente foi um pouquinho frustrante pra mim esse final em alguns pontos. Agora, uma coisa que eu vou falar bem aqui da série, que eu genuinamente gostei muito, a cena final da série ali. Eu sempre achei que quando essa série terminasse, ela teria que terminar com eles jogando D&D. Eu acho que era óbvio desde o início que isso tinha que acontecer. E eles terem terminado jogando o D&D deles, felizes, falando um pouco sobre o futuro deles e tudo que eles já passaram juntos e como foi a jornada deles pra eles chegarem até aquele momento, foi uma coisa muito legal de se assistir. Foi gostosinho, assim. Foi uma coisa que você na sala de casa assistindo fica emocionado, fica tipo, ah, bacana. Teve um final legalzinho pra eles, assim, ótimo, sabe? Mas, dadas as conclusões, eu gostei da série, eu gostei muito. Eu assistiria de novo tranquilamente mais pra frente. Eu tenho certeza que eu vou fazer isso, porque eu gostei bastante da série. Eu até tô com a camisa do Hellfire, porque é a única coisa que eu tenho de Stranger Things em casa pra poder fazer esse vídeo. Se você tem alguma opinião diferente da minha, eu gostaria de ver o que você tem a dizer. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve, faz suas coisinhas, faz o que você quiser. Enfim, eu tô feliz de ter feito isso de novo e quem sabe eu volto, né? Tchau, tchau.